Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se nos estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A. 300 vezes é o que os ricos em Portugal têm a mais de património que os pobres. As desigualdades são muitas e bastante acentuadas. Se juntarmos ricos e pobres no mesmo saco, a média de património líquido, já sem os empréstimos, é de 200 mil euros. Mas se os dividirmos, percebemos que neste valor de património, os 20% mais pobres só têm 0,1% da riqueza do país. Portugal é um dos países da União Europeia com mais desigualdades, seja na riqueza ou nos rendimentos. Nos rendimentos, os dados mais recentes dizem-nos que, no final de 2022, os 10% do escalão mais alto ganhavam praticamente 10 vezes o rendimento do escalão mais baixo. Já na riqueza, há vários pontos que lhe posso falar, que são o resultado do último inquérito à situação financeira das famílias do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal. 10% da população concentra mais de metade de toda a riqueza do país. 20% da população concentra 70% do património. E os 20% dos mais pobres só têm 0,1% de toda a riqueza. As desigualdades de rendimento são também medidas pelo índice de Gini, que se agravou em 1,7 pontos percentuais. Ora, o coeficiente varia entre 0, o máximo de igualdade, e o 100, que representa a máxima de desigualdade. Portugal está no valor mais alto desde 2017, sendo que os últimos dados nos remetem para 2022, quando a desigualdade ficou nos 33,7 do índice de Gini. Foi a pandemia que voltou a aumentar a desigualdade, que seguia em percurso descendente até 2020. Se olharmos para o resto da Europa, estamos na 7ª posição dos países com mais desigualdades, acima até da média da zona euro, sendo que estes dados também nos remetem para 2022. A desigualdade de género está também muito intrínseca no nosso mercado de trabalho. Segundo os números do Ministério do Trabalho, o sexo feminino ganha entre 60% e 90% do valor auferido pelos homens. Mas iremos explorar melhor este tema no episódio que lançarmos no Dia da Mulher. A pergunta de milhões é: como vamos inverter esta tendência? Não há uma receita certa e nem todos dão a mesma importância à necessidade de resolver esta desigualdade. De todas as formas, a melhoria das qualificações em Portugal é apontada como a chave central para diminuir as futuras desigualdades. Com eleições legislativas à porta, as medidas concretas para reduzir a desigualdade de distribuição de rendimentos e riqueza a curto prazo são muito vagas e consenso há pouco. Aliás, há partidos que mal tocam no tema. A não ser quanto ao IRS, onde todos os partidos defendem que deve descer, mas com gradações diferentes. É tudo por hoje aqui no podcast, no dia em que celebramos 1 ano desde que o primeiro episódio foi para o ar. Muito obrigada por nos ouvir. Antes de me despedir, convido-o, como habitual, a ouvir o podcast Money Money Money, que levanta a questão: quando vamos ter um novo aeroporto? Isto porque Espanha vai investir no aeroporto de Barajas, em Madrid, o que coloca mais pressão na interminável dúvida quanto à localização do novo aeroporto de Lisboa, numa altura em que ainda se espera pelo relatório da Comissão Técnica Independente e que o novo governo tome a sua decisão. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@express.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se nos estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A.